Quando eu voltei para Uberlândia com esses documentos em mãos, com uma pasta cheia de documentos, onde eu havia gasto tudo o que eu tinha recebido, e o meu pai ainda teve que me ajudar com R$ 1.000 porque faltou, né? A hora que eu apresentei esses documentos, meu marido, ele ficou rindo da minha cara. Mas você vai fazer o que com isso? Você não está achando que eu vou largar meu emprego de 27 anos para ir embora para a Itália? Fazer o que na Itália? Eu confesso que eu achava que eu poderia fazer isso sozinha, sem precisar dele. Que ele me passava uma procuração e eu vinha para a Itália fazer isso aí. Como a gente se engana. Era só ele e tinha que vir e para morar. Não adiantava só vir aqui, dar entrada e voltar para o Brasil, que não existia isso. Tudo bem. Falei, vou guardar. Pode ser que as coisas mudem, vai que você é mandado embora. E se não acontecer nada, a gente entra, tá, no prazo dos 6 meses que esses documentos valem, aqui no Brasil, no consulado mesmo, e vamos fazer pelo modo administrativo aqui no Brasil. Tudo bem. Ele entrou de férias. Durante as férias ele já ouviu uma conversa que ia mudar a diretoria de toda a fábrica e que uma das coisas que ia acontecer eram os aposentados serem mandados embora, serem despedidos. E ele era aposentado. E voltou a trabalhar. Primeiro dia de trabalho ele já me ligou. Olha, compra as passagens. Vamos para a Itália. Oba! Corri comprar, corri atrás de tudo. Como a gente não sabia para onde que ia, eu tinha tentado procurar algum aluguel que não existia. As pessoas, quando eu dizia que eu podia pagar só 500 euros por mês, até 500, ficavam rindo da minha cara. Aí eu comprei para Firenze. Falei, tá no meio. Qualquer coisa a gente sobe ou desce, né? Tá no meio da Itália. E só que nesse meio tempo, procurando, entrando em contato com todo mundo, fazendo amizades que eu carrego até hoje. O meu marido conversou com uma amiga da irmã dele, que tinha um monolocale no Piemonte, no comune de Arizzano. Pediu para a irmã dele intervir e conseguimos alugar esse monolocale. O que é um monolocale? É uma casa de um cômodo só com um banheiro. A sala, o quarto, a cozinha, tudo junto. E o banheiro, claro, é separado. E viemos para Arizzano fazer esse Arizzano, que são 2 vezes. Viemos para fazer esse processo. Levou cerca de 10, 11 meses e ela não entrou com o meu pedido. Ela disse que não existia aqui na Itália essa lei de que quem casou antes de 83 poderia fazer o processo junto. Falei, tudo bem. Eu havia estudado o processo detalhadamente, mas sabia que não valia a pena discutir. Isso aí eu sei até hoje. Na Itália a gente não briga com ninguém. Em primeiro lugar, eles têm uma experiência em discutir, em brigar, que a gente nunca vai bater. São séculos de experiência. E outra coisa, eles discutem, eles brigam no idioma deles, e nós não sabemos falar. Até hoje, não sei falar direito, imagina naquela época. Então, tudo bem. Quando saiu 4 meses depois a cidadania dos dois, eu entrei com o meu processo. Até lá eu não era nada, eu não existia, eu estava ilegal. Quando fez ia completar 3 meses, a gente foi pedir o permesso de soggiorno, pagamos tudo lá e eu não tinha nada para colocar dentro. Pro Ivanildo e pra Carita tudo bem, mas para mim não existia nada. Eu peguei os documentos dele e coloquei junto com o meu, no meu envelope. Quando eles me chamaram, a mulher disse que eu não podia ficar na Itália, que eu tinha que voltar embora, que eu já estava ilegal há 1 mês. Eu abri um chororô, porque isso aí eu sou fácil de chorar quando eu tô com raiva, quando eu tô nervosa. E ela falou, não, depois de muito tempo, primeiro, dela dizer que não falava com quem não falava italiano, depois de eu esperar toda a fila andar e voltar lá, ela falou, então vamos fazer uma coisa, vou dar mais 1 mês, tá? Se sair nesse mês, fica tranquilo. Se não, vamos ver o que a gente faz. Tudo bem, não chorar adianta, viu? O italiano não gosta de ver ninguém chorando. Eu achava que era só meu marido, não. Todo italiano. Se você chora, eles desmontam. Aí saiu o meu processo. Bem enrolado, saiu. Eu não aceitei o meu sobrenome de solteira, porque aqui a regra é essa. Mulher só tem o sobrenome do pai. Casa, continua com o sobrenome do pai. Eu não aceitei, expliquei os motivos, porque eu não podia ter o meu sobrenome de solteira. Profissionalmente, eu era conhecida pelo sobrenome de casada. Eu pretendia morar, estudar mais aqui e não ia dar certo com os documentos que eu tinha. Tudo bem, entrei na prefeitura daí de Verbânia com o processo, levou uns 2 meses, 3 meses, veio a resposta positiva. Mas quando isso estava acontecendo, a menina que alugou o monolocale pra gente, eles resolveram voltar pra Itália e nós tínhamos que devolver esse apartamento porque eles também não tinham onde morar. Resumindo, procuramos, imploramos, choramos, aí não adiantou choro não conseguimos alugar nada. Existia o apartamento, existia a casa, mas quando eles viram
viam que era para brasileiro, eles deixavam claro, para brasileiro não alugamos. Sem saber o que fazer, procurando, que era o que a gente mais fazia, né? Encontramos em Bassano del Grappa um apartamento pela uma agência imobiliária que alugava por pequenos períodos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Alugamos por 6 meses, teria que pagar tudo adiantado, como qualquer aluguel que a gente já tinha visto por aí. Pagamos os 6 meses, fomos renovar, a imobiliária disse que não podia, era o máximo 6 meses, mas como a gente tinha feito amizade com os donos do imóvel, eles aceitaram alugar por mais 6 meses e depois por mais 6 meses. Nesses últimos 6 meses, a gente já estava procurando uma casa para comprar, porque antes de sair do Brasil, meu marido tinha entrado com uma ação judicial e ganhou essa ação. Então, com esse dinheiro, a gente já poderia procurar uma casa para comprar. Não em Bassano del Grappa, mas em qualquer lugar por perto, tá? E foi o que nós fizemos. Aí viemos para morar em Roque Garcia, numa casa nossa, só que nós tínhamos, quando meu marido recebeu, 40 mil euros. Deu aquela entortada no euro, de repente a gente tinha menos de 30. Aí tivemos que pegar emprestado, meu filho pegou emprestado no Brasil 10 mil euros, foi o que a gente completou aqui. Então, os 2 primeiros anos que a gente ficou pagando esse empréstimo, foi bem difícil. Ali que a gente aprendeu o que é morar na Itália. Em primeiro lugar, o lugar que a gente morava não tinha a frazione que a gente morava não tinha como sair dali, não tinha mercado, não tinha padaria, só tinha um bar. Com pouco dinheiro não dava nem para pensar em comprar um carro, né? Mas foi indo.